Olá pessoal, tudo bem? Então, terminamos o primeiro bimestre, vamos ao segundo, né? Então nós vamos começar o segundo bimestre com na matéria de matemática, com regra de 3 simples. Então nós vamos ver aqui regra de 3 simples, regra de 3 composta, e dentro da regra de 3 simples nós vamos ver as indiretas e diretas. Aliás, isso, indiretas e diretas. Tá bem? Então, o que vem a ser uma regra de 3 simples direta? É um artifício matemático largamente utilizado em nosso cotidiano para efetuar cálculos de maneira rápida e simples, quando se tem 3 variáveis e apenas uma incógnita, tá? Que apresenta uma relação direta entre si. Então, elas têm que ter uma relação direta entre si. Tá bem? Ou seja, onde as variáveis e a incógnita são diretamente proporcionais entre si. Tá? Então, elas têm uma proporcionalidade entre si. Daí, né, a necessidade de se fazer uma regra de 3 direta. Tá bem? Então, pessoal, basicamente, para se montar uma regra de 3, deve-se montar as variáveis e a incógnita respeitando as suas proporções. Nós já vamos entender direitinho como é que funciona isso. Tá? Então, a partir daí, a resolução matemática se torna o que popularmente chamamos de multiplicação em cruz, tá? Multiplicação em cruz, ou ainda multiplicação em x, ok? Então, nós vamos direto para os exercícios, né? Vamos fazer vários exemplos aqui, justamente para a gente poder entender como é que funciona isso aí. Isso é bem simplesinho, tá? É só a gente prestar atenção, como eu sempre digo para vocês. Então, exemplo 1. O que diz o exemplo 1? Numa viagem, um Opala, oh maravilha, né? Um Opala, gasta 16 litros de gasolina para percorrer 140 quilômetros. Tá? Então, 16 litros, 140 quilômetros. Se o carro se movimentar com a mesma velocidade, quantos litros, tá, de gasolina o carro gastará para percorrer 1.500 quilômetros? Então, pessoal, prestem atenção aqui no exemplo. Né, um carro, né, denominado de Opala, muitos de vocês talvez nem conheçam esse carro, é bem antiguinho. Tá? Então, ele gasta 16 litros e faz 140 quilômetros. Qual é a pergunta? Quantos litros para fazer 1.500 quilômetros? Então, pessoal, aqui, ó, nós temos aqui uma distância percorrida, nós temos uma distância percorrida, nós temos litros e litros. Então, a gente pode fazer essa relação, tá? Tendo uma proporcionalidade entre, né, 140 quilômetros e 1.500 quilômetros. Como é que se monta isso? Tá? Então, aqui, ó, nós temos o quê? A relação está aqui, ó, 140 quilômetros, né, 16 litros. 1.500 quilômetros, nós queremos saber. Então, nós colocamos como x. Tá? Então, 140 quilômetros, ele gasta 16 litros. 1.500 quilômetros, quanto ele vai gastar? É o x que nós queremos saber. Quando ele fala, né, aqui em cima do usamento em x, é exatamente isso aqui. Por quê? O que a gente faz? O x vai para cá, multiplicando 140, e o 1.500 vai para cá, multiplicando, tá, o 16, que é o que está aqui. Né? Ó, 140x, né? 1.500 vezes 16. Tá, nós vamos a passo como tem que ser, depois a gente pode até dar uma simplificada aí para ir mais rápido, né? Então nós temos que isolar o x. Para que isolar o x? Porque é o que a gente quer saber, né? Então, x vai ser igual a 1.500 vezes 16, né? Esse 140 daqui, ele volta para cá, dividindo, tá? Por isso que eu falei, né? Às vezes, né, a gente pode simplificar, já ir direto aqui e montar a equação. O que nós temos aqui? Que x é igual a 1.500 vezes 16 dividido por 140, que vai dar 171,428 litros. Tá? Então, qual é a resposta? O carro irá gastar 171,428 litros de gasolina para percorrer os
1.500 quilômetros. Tá bem? Vamos para o exemplo 2 aqui para ir fixando. Considerando o exemplo anterior, se cada litro de gasolina custa 2,599, pessoal, aqui como os postos de combustível utilizam 3 casas depois da vírgula, nós também estamos utilizando aqui, né? Não é normal, normal seria 2 casas. Qual será o valor gasto em gasolina nesta viagem? Então pensem bem aqui, ó. Considerando, se cada litro de gasolina custa 2,599, qual será o valor gasto em gasolina nesta viagem? Tá? 1 litro custa 2,599. Então, ó, 2,599 está para 1 litro. Certo? O que nós queremos saber? Qual será o valor gasto? Nós queremos saber quanto nós vamos gastar no total. Então, monetário sobre monetário. Então, o X fica aqui e a quantidade de litros gasto vai para o denominador desse lado. Né? Então, ó, 1 litro, 2,599 é o que custa. 171,428 litros, quanto vai custar? Então, né, fazendo aqui ó, as contas em X, então 1x, o X passa para cá, igual a 2,599 vezes 171,428. Aqui ele inverteu, certo? Ele colocou um tempo para cá e o outro tempo para o lado direito. Tem importância isso? Não. Né? Indiferente se vocês têm esse valor todo aqui ou do lado de cá. É indiferente. Geralmente se utiliza, né, o X do lado esquerdo, né, para ficar X igual. Tá? Por isso que ele deu uma invertida aqui. Então, daqui nós vamos para cá. Então, isolando o X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 2,599, tá? Vezes 171,428 divididos por 1. Né? Isso vai dar um total de quanto? R$ 445,54. Pessoal, é monetário. Não esqueça de botar o X cifrão na frente. Ok? Então, o valor gasto em gasolina na viagem será de R$ 445,54. Beleza? É simples, né? Vamos para o exemplo 3. Então, o que diz aqui? Uma mangueira aberta despeja 1.500 litros de água numa piscina em 2 horas. Então, nós temos aqui ó, um volume, né, 1.500 litros, e um tempo de 2 horas. Tá? Quantas horas essa mesma mangueira irá levar para encher uma piscina completamente vazia? Tá? Esse completamente vazia, ele dá uma incrementada no nosso exemplo aqui. Né? O que quer dizer isso? Né? Que começa lá do zero. Se tivesse dito que ia pela metade, né, prestar atenção, né, porque aí não ia completar ela totalmente, né, ele só ia completar metade dela. Mas isso aqui está colocando como vazia. De capacidade de 30 mil litros. Então é aqui, ó, 1.500 litros leva 2 horas. Quanto tempo vai levar para colocar 30 mil litros? Então, ó, 2 horas, 1.500. Quanto tempo? X, 30 mil litros. Tá? Então, ó, quanto tempo ele vai levar para completar 30 mil litros? X, 30 mil litros, ele leva 2 horas, tá? Para colocar 1.500 litros. Fazendo nossa continha em X, né? 1.500 vezes X, tá? Igual a 2 vezes 30 mil. Aqui novamente, né? Colocando o termo com X para o lado esquerdo. Então nós vamos ter 2 vezes 30 mil divididos, né, por 1.500. É o que está aqui. Tá? Qual é o valor? Então fazendo a conta aqui, né, corta-se os zeros aqui, vocês vão ter 2 vezes 300 dividido por 15, que vai dar X igual a 40 horas. Pessoal, é bem simples, né? O problema todo sempre está aqui, ó. A gente tem que conseguir interpretar o que o problema está dizendo. Prestar atenção, né, quais são
as variáveis, aqui volume litro, né? Aqui hora, tempo, então a relação tem que ser sempre a mesma. Se vocês têm uma relação de litros por hora, a outra também tem que ser litros por hora, né? 2 horas para encher 1.500 litros. Quantas horas para encher 30.000 litros? 40 horas. Ok? Beleza. Seguindo em frente. Exemplo 4. Uma doceira consegue produzir 500 doces em 3 horas. Se essa doceira trabalhar nesse mesmo ritmo durante 17 horas seguidas, né? Outro termo que a gente às vezes tem que prestar atenção, tá? 17 horas seguidas, quantos doces inteiros ela terá produzido? Esse inteiro também é outro esquema interessante aqui, que ele podia dizer que é 17 doces e meio, né? Não, mas é doces inteiros. Ela produzirá. Então, quais as variáveis nós temos aqui? Quantidade de doce e tempo, né? Tempo e quantidade de doce. Ok? Viu? Aqui que está, né, o valor de termos de proporção. Então, o que ele faz? 500 doces em 3 horas. 500 doces em 3 horas. Tá? Quantos? Então, o X fica embaixo da quantidade de doce, né? E o tempo vai para baixo do tempo. Então, 17 horas. Muito bem. Fazendo o nosso X aqui, o que nós temos? 3x igual a 500 vezes 17. Isolando o x, x vai ser igual a 2.833,33 doces. Tá? Aí que vem essa questãozinha aqui, ó. Doces inteiros. Prestar atenção sempre no que diz a questão. Doces inteiros. Quantos doces inteiros a gente tem aqui? 2.834? Não, a gente não conseguiu completar esse último doce aqui. Então o que acontece? Tira essas casas aqui. 2.833. Resposta final, então, a doceira irá produzir 2.833 doces inteiros. Ok. Vamos para o seguinte. 3 máquinas idênticas, juntas, produzem 15.000 camisetas. 15.000 camisetas. Tá? A cada dia trabalhado. Se apenas uma das máquinas trabalhar no final de semana, sábado e domingo, quantas camisas a máquina irá produzir? Ó, deu uma incrementada aqui, né? Então o que diz aqui, ó? Atenção. Se as 3 máquinas produzem juntas 15.000 camisas por dia, isso significa que cada máquina produz o quê? 5.000 camisas. Então uma máquina só, né? São 3 máquinas. Uma máquina, 5.000 camisas. Por quê? Porque são 15.000 no total, divididos por 3, 5.000 camisas. Tá bem? Então, o que nós temos que fazer aqui? Qual é a pergunta? Quantas camisas a máquina irá produzir, tá? Se ela trabalhar no final de semana, sábado e domingo. Tá? O que acontece? Aqui ele trabalhou um dia. Então, 5.000 um dia. Ok? Ó, um dia, 5.000 camisas. Ele quer saber quantas camisas a máquina irá produzir em quantos dias? Sábado e domingo, 2 dias. Então está aqui o dia, embaixo do dia, e o X, a quantidade de camisas que irá produzir embaixo da camisa. Ok? Então assim vocês montam, né, a regra de 3. Tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a conta em X. Né? Então, ó, 1x igual 5.000 vezes 2. 5.000 vezes 2. Então, x igual a 5.000 vezes 2,
o nosso X vai dar quanto? 10.000 camisas. Então, né, a gente sabe que no sábado e domingo apenas uma máquina vai produzir 10.000 camisas. Ok? Muito bem.